Sejam muito bem-vindos ao canal Vamos Viver o Evangelho. Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Eu, Felipe, e ao meu lado a minha esposa Glenda, levando a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Não é mesmo, Glenda? Sim, com certeza. Olá a todos. Deus abençoe você, toda a sua família. Estamos aqui para dividir com você mais uma mensagem hoje, então fica conosco até o final desse vídeo. Então vamos hoje ler lá na carta de Paulo aos Romanos, tá? Hoje nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos no capítulo de número 8 e a partir do versículo de número 31. E hoje nós queremos falar um pouco a respeito, né, desse amor de Deus, de que nada e nem ninguém, como nós vamos observar no texto, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Jesus, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então convido a você a abrir a sua Bíblia aí, Romanos 8:31, e vamos ler. Vamos iniciar lendo a partir do versículo 31, diz assim, ó: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que trecho, né, do capítulo 8 de Romanos, ao qual Paulo expressa ali que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. No versículo 31 ele fala: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E que coisas são essas? Nós podemos citar aqui duas coisas. No versículo 26 do mesmo capítulo, diz assim, ó: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, à vista dessas coisas, uma dessas coisas que nós podemos citar aqui é que também o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo está diante, né, de Deus intercedendo por nós, porque, como o próprio Paulo disse, nós não sabemos orar como convém. Ou seja, nós não sabemos perfeitamente aquilo que é a vontade de Deus, é do agrado de Deus, recebermos ou não. Então, não que você não deva orar, não que você não deva fazer as suas orações
mesmo que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Não, você deve orar. Mas ainda assim, pela infinita misericórdia de Deus, o Espírito Santo ainda intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós sobremaneira. Não tem uma maneira de explicar isso. E o segundo ponto é que no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, no versículo 28 do capítulo 8 de Romanos. Então quer dizer, à vista de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então Paulo faz a pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que nós podemos dizer à vista de que o Espírito Santo de Deus intercede por nós e que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito? E ele fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nos versículos 26 e 28 sabemos que o Espírito intercede por nós e que tudo coopera para o bem, então quem será contra nós se Deus é por nós? Não é mesmo, Glenda? Sim, com certeza. Se temos um Deus, né, todo-poderoso que é por nós, então, como diz aqui, o que vai ser contra nós, né? Nada, porque Deus é quem cuida, Deus é que zela, Deus é que está na frente, na direção, e é Deus que permite todas as coisas, e tudo é para Ele, por Ele e para a glória dEle. E ele vai falar do versículo 31 ao 39, quem tentará, né, acusação contra os eleitos de Deus, quem os condenará, quem nos separará do amor de Cristo. Então, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele responde: é Deus quem nos justifica. É Deus. Então, uma vez que a pessoa crer em Deus, que Deus amou o mundo, amou a vida dela, entregando o seu filho, Jesus, pela vida dela, pelos seus pecados, e o ressuscitou para garantir que tudo isso estivesse a favor dela, então, quem tentará acusação contra uma pessoa dessa? Qual vai ser o tribunal que vai intentar, né, contra essa pessoa alguma acusação? Quem? Aí o apóstolo Paulo pergunta: quem? É Deus quem a justificou. É Deus quem perdoou os seus pecados. Quem a condenará, né, Glenda? Sim, verdade. Se é Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou e está assentado à destra de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus, né? Jesus Cristo, né? É o nosso mediador, né? Entre nós e Deus. Então, que mensagem, né? Que mensagem extraordinária. E no versículo 32 ele fala: aquele que não poupou seu próprio filho. Então, se Deus não poupou seu próprio filho, aquilo que tinha de mais precioso, o que Deus não nos dará com ele todas as coisas de graça? O que vai ser difícil, entre aspas, né, para Deus não fazer? Quando eu me refiro a isso, do que Deus não vai fazer, do que está no contexto aqui do capítulo que nós estamos lendo. Será que Deus vai permitir que a vida possa prejudicar a vida, ou a morte pode prejudicar a vida de uma pessoa que serve ao Senhor Jesus Cristo,
a ponto de talvez ela perder a sua comunhão, ou perder a sua salvação, ou ficar longe de Deus? Será que as coisas desse mundo podem permitir a pessoa estar longe de Deus? Foi aquilo que ele disse: nada vai nos separar deste amor. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem aquilo que há de vir. Nada pode nos separar, os meus pecados, os seus pecados. Nós acabamos de ler. Quem é que vai condenar? Ninguém, porque foi Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e até hoje está à destra de Deus, vivo, e Ele também intercede por nós. Então devemos parar. Você que crê, ou passou a crer em Jesus, passou a crer de fato em Deus, de que os seus pecados vão te separar de Deus. Os pecados faziam separação entre você e Deus. Agora que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje vive, nós podemos ter acesso a Deus por causa do Senhor Jesus. E eu quero te mostrar isso na Bíblia, que os seus pecados não podem separar você de Deus. Os meus pecados, os pecados da Glenda não podem. Nós não podemos, Deus não vai nos separar dele por causa dos nossos pecados. E eu vou mostrar para você lá no Salmo 103, no versículo 10, a Glenda vai ler. E eu quero que, se você puder abrir aí a sua Bíblia também, abra e leia e compreenda. Lê, por favor, Glenda. Não nos trata, versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então Deus, Ele nos retribuiu, ou nos retribui, totalmente diferente. Deus viu a humanidade todos os dias pecando e fazendo tudo que não o agradava. E o que Ele fez? Ele entregou o seu Filho. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser participantes, aqueles que creem, ser participantes desse amor. Então nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nada pode te separar do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem doenças, nem enfermidades. Nada pode te separar do amor de Deus. O momento que a gente vive hoje, que nós temos que mantermos distância um dos outros, será que isso pode nos separar do amor de Deus? Só porque eu não estou indo a um lugar, a um templo, a um lugar onde eu me reúno com algumas pessoas, será que isso vai me separar do amor de Deus? Não vai, está escrito. Porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida. É fato, meu irmão, que nós temos medo de morrer. Nós temos medo da vida. O que vai acontecer daqui a alguns anos. Mas isso, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, e nem a vida também. Nem a morte, nem a vida. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja o diagnóstico que o médico deu, seja o que você está passando agora, seja o que você vai passar daqui a algum tempo, seja você que tem medo da morte. Todos nós temos medo de morrer. Tem gente que tem um medo extremo, né? Mas todos nós temos o medo, e o apóstolo Paulo está falando, nem morte pode te separar do amor de Deus. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte e cremos nele, nós também já vencemos. Porque da mesma forma que ele ressuscitou,
também nós já ressuscitamos com Ele, para vivermos assim como Ele vive. Então, pessoal, essa é a mensagem que nós queríamos passar para você hoje. Não é mesmo, Glenda? Que Sim. nada pode separar essa pessoa que crê de fato no amor de Deus, nada pode separar essa pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, porque se você já entregou a sua vida a Cristo e você crê que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, a sua vida já está entregue a Ele. E por mais falho e errante que você seja, porque nós, seres humanos, somos pecadores e pecamos todos os dias, mas não é por isso que o pecado vai nos separar. Não, porque Cristo morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados, para que hoje nós sejamos um só, né? Deus em nós. Então, por causa disso, então pecado, nada, ninguém pode nos separar do amor do nosso Senhor. Que essa mensagem você possa guardar no seu coração, leia, acompanhe essas mensagens, que você possa vivê-las. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ficando por aqui com a mensagem de hoje. Agradecemos por você ter nos acompanhado até o momento e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Até a próxima. Muito obrigada por você que acompanhou esse vídeo até esse momento. Se você entendeu e compreendeu essa mensagem de hoje, então compartilhe com outras pessoas também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau.